Queria que abrisse, colocasse na tela Apocalipse capítulo 1. E nós vamos estudar um tema que é um tema que precisa ser falado, e vocês vão ver que não é de modo difícil, de modo complexo, e nem é de modo místico. Nós vamos estudar o que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus. Vou falar esses dias agora sobre a volta de Jesus, e você vai ver a importância desse tema. Vou falar de maneira clara e vou explicar toda a sujeira que tem no temário. No temário tem uma sujeira absurda, teológica, mística, especulativa. Eu vou explicar para você, mas a gente vai ler do verso 4 em diante. Apocalipse 1, versos de número 4 até o verso de número 8. E eu queria que a igreja lesse o verso 4, as mulheres vão ler o 4, os homens vão ler o 5. E assim as mulheres vão ler os versos pares e os homens os versos ímpares. Vamos então, igreja, 1, 2, 3 já? Que estão diante do seu trono. E os homens? Por meio do seu sangue. Mulheres? Reino, sacerdote. Amém. Verso 7, os homens? E as mulheres, o 8. Aleluia. Vamos curvar nossa fronte, vamos orar ao Senhor, pedindo graça do Senhor. Pai bendito, nós queremos pedir a graça do Senhor e o entendimento e a revelação, conforme nós mesmos vimos nesta terça-feira, revelação para a compreensão daquilo que Tu tens para nós na palavra. Eu peço que o Senhor nos ajude, Senhor, e dê-nos graça para, com o coração aberto, compreender aquilo que Tu tens para nós nesse tema. E eu peço assim que, em nome de Jesus, os corações estejam abertos e haja revelação. Amém e amém. Meus queridos, nós vamos falar sobre a volta de Jesus, e eu quero fazer umas introduções, preste bem atenção. O tema é complexo, mais ou menos. O temário está sujo. Eu vou explicar para você o que significa esse temário sujo, para a gente limpando e depois começar. Vou explicar para você devagarinho, para você entender. A volta de Jesus nas Escrituras é alguma coisa clara e tácita, é determinada. Eu vou ler Apocalipse, e ele fala, nos constituiu reino e sacerdote, para Deus, paraná, pererê, aquele que virá, e todo olho vai ver, nas nuvens. De primeiro, abrindo o Apocalipse, já vai dizer, e todo olho verá. A volta de Jesus é um tema que você vai ver aqui, é um tema claro, tácito, determinado. Só que existe um elemento humano que estraga esse entendimento, e é humano, não é bíblico, que é a curiosidade acerca do futuro. É por isso que tem tarô, é por isso que tem leitura de mão, é por isso que tem candomblé, é por isso que tem um bocado de gente que atua naquelas coisas para prever o futuro de algum modo. E também é por isso que no meio evangélico pessoas vão atrás de profecia, porque querem saber o futuro. Então, saber o futuro, essa curiosidade do futuro, é uma problemática humana. Por que motivo? Motivo óbvio. Quando a pessoa sabe o futuro, ela tem mais segurança. Isso é falta de fé. Em vez de confiar no Deus, ele confia no que ele sabe do futuro. Então, é muito fácil. Isso aí não precisa de fé. Quem sabe o futuro não precisa de fé. Então, esse elemento é um problema humano. E é o que acontece quando vai para a nossa igreja, quando vai para a igreja cristã de um modo geral. Você tem um grupo de pessoas que aderiram desde o século XIX, a partir de John Nelson Darby, C.H. Mackintosh,
Scofield e Jonathan Davis, C.H. Mackintosh, Scofield e G.H. Pember. Essas 4 pessoas construíram aquilo que hoje se chama dispensacionalismo histórico. E esse dispensacionalismo histórico foi abraçado pelo movimento de avivamento. É só um parêntese para você. E o movimento de avivamento no mundo foi encabeçado pelas igrejas Assembleia de Deus, que tem uma doutrina dispensacionalista. Então, como elas cresceram muito no país, são a maior igreja do país, então você, de algum modo, você não pensa de outro jeito, você já pensa em termos de dispensacionalismo. Você fala assim, não entendi nada. Mas então acredite, né? Não entendeu, mas acredite. Você pensa assim, em termos de dispensacionalismo histórico. Você não sabe outra alternativa. Se você fosse presbiteriano ou católico do ponto de vista teológico, você nem pensaria as coisas que eles estão pensando. O que estão pensando? Quem é o anticristo? Macron é o anticristo? Vem cá, essa seca no Brasil, 60% do Brasil está tomado por fumaça. Isso tem a ver com o fim dos tempos? Os crentes têm esse hábito de acontece um negócio, o tsunami tem a ver com o fim dos tempos, porque eles estão sempre querendo fazer a conexão entre o gol de Romário e a Bíblia. Pelo amor de Jesus. Isso é fruto do dispensacionalismo histórico. Só que você não sabia o nome é esse. E eu estou muito tempo estudando isso, tentando entender como é que a gente faz para se desvencilhar dessa sujeira. Aí tu vai lá e vai ver Lamartine Pozzella. Aí você liga lá para assistir Lamartine Pozzella, lá está ele falando que no Mar Morto existem pequenos lagos que estão surgindo de água, e aí ele faz uma vinculação com a profecia de Zacarias, não sei das quantas. E ele diz, então, a volta de Jesus está acontecendo. Aí você chega e vai ver aquela mulher, aquela menina que fala de Israel, como o nome dela é Aline, de Israel, aí você, todo mundo aqui, peguei você, joguei a casca de banana, vocês estão tudo comendo na mão dela aí, ó. Aí ela está falando da bezerra vermelha, da bezerra, e está todo mundo acreditando que isso está faltando para a volta de Cristo. Então me mostre onde é que tem esse versículo na Bíblia. Então a maioria está acreditando nos terceiros, mas não na Bíblia. Não está acreditando mais na Bíblia. A tal da bezerra vermelha é para o sangue que vai misturar com a água, fazer uma purificação dos itens do templo. E o que tem a ver isso com a volta de Cristo? Ninguém daqui sabe dizer um versículo que isso tem a ver. Ninguém sabe dizer. Mas a Aline está falando que a bezerra, então a bezerra, Jesus vai voltar por causa da bezerra vermelha. É desse jeito que está a escatologia no mundo evangélico. Isso é dispensacionalismo histórico. Presbiteriano não acredita nisso nem a pau. Alguns de Nicodemos, Hernandes de Lopes, mas não acredita nem sequer na fumaça disso. Por quê? Porque é outra linha, é outro trabalho. Católico nem se importa quem é o anticristo. Digamos que o católico, vamos imaginar, o evangélico está do lado de cá dizendo, esse papa aí, tem 2 papas, o primeiro e aquele não é, e já era e já não é. Pronto, aqui ó, esse papa é do anticristo, aqui ó, é o falso profeta, só está faltando aparecer o anticristo. Será que é Macron? Não, é Putin. Isso é os evangélicos, o católico está nem aí para isso. Então, existe uma sujeira no meio de raciocínio. É claro que vocês vão continuar assistindo a Aline, mas eu quero pedir, pelo amor de Jesus, deixe de acreditar nessas asneiras que você ouve de Luciano. Vou repetir. Deixe de acreditar nessas asneiras. Vou repetir. Deixe de acreditar nessas asneiras que Luciano Subirá, lá, Martini Pozzella e a Aline fica falando. Deixe de acreditar nessas asneiras que essas pessoas ficam falando. Porque para você saber se não é asneira, você tem que saber a origem do pensamento. Você tem que saber a origem. Cavalo branco do Apocalipse. Diz que o cavalo branco está lá o selo, Apocalipse 5, aí acabou Apocalipse 5, Apocalipse 6. E foi dado, sabe, um selo, e o primeiro selo foi aberto, e aí o cavalo branco sai para vencer e vence. Todos os dispensacionalismo histórico vão dizer que ali é o anticristo e a grande tribulação, e os outros todos vão dizer que é Hernandes Dias Lopes. Toda aquela interpretação histórico crítica vai dizer que aquilo é Jesus. Já começa assim. Então, nós não vamos estudar a volta de Jesus nessa
nessa baixaria. Porque você nunca vai conseguir raciocinar a Bíblia. Você sempre vai pensar em Aline, pensar em Augusto Nicodemo, Lamartine Pozella, isso e aquilo. Não é assim que se aprende Bíblia. Eu nasci no Laquistão, tenho 59 anos, eu tenho mais de 30 anos estudando escatologia, dei aula de escatologia em seminário, e até hoje tem pontos cegos que eu não sei explicar. Mas não preciso explicar, porque eu não estou nem aí, eu não vou viver naquele ponto cego. O que está claro, dá para viver. E a gente vai falar de uma coisa que está claríssima. E você tem que entender a consequência disso, e depois eu vou entrar sobre a grande tribulação. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, você não vai ter uma grande tribulação de não saber o que é a grande tribulação. Você vai saber o que é a grande tribulação, mas na hora certa e do jeito certo. Então nós vamos ler essa primeira tela aí, vou colocar na tela. E eu coloquei aí, pode passar, sobre os últimos dias. Então, esses 5 versículos vão ser colocados na tela, né? Atos capítulo 2, verso 17, aí ela vai colocar na tela agora, porque trata dessa expressão últimos dias. O que é os últimos dias? O que são os últimos dias? Ou o que é os últimos dias? Atos 2, 17 começa dizendo assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, todas as pessoas. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Vamos para a segunda referência que foi colocada ali, eu acho que é 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. O Espírito diz claramente que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, ou apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, nos últimos tempos. Agora vem mais um outro texto, 2 Timóteo 3:1. Saiba que nos últimos dias, nos últimos tempos, sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O segundo versículo, o quarto versículo, é Hebreus 1, verso 1 e verso 2. No passado, Deus falou de muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias, nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. E por último, agora sim, a igreja vai ler, todo mundo vai ler agora, por favor, esse versículo de 2 Pedro 3:3. 1, 2, 3 já? Então nós vamos começar a construção pela base, e a base é, o que é os últimos dias? Nós estamos vivendo nos últimos dias porque tudo que é avião que cai, o pessoal diz, Jesus está voltando, né? Um cachorro late na esquina e Jesus está voltando. Não é assim, irmão. Não é através das circunstâncias, é através da Bíblia que Jesus está voltando. E o que a gente vai dizer dos últimos dias? Deixa eu explicar para você. Se a gente usar uma parábola, uma metáfora, porque a parte do que Deus vai fazer e os tempos, Deus não revelou. Deus revelou poucas coisas acerca do tempo. Então, se você pegar, por exemplo, a parábola do bom samaritano, um ladrão estava lá, e aí foi assaltado, e aí o bom samaritano foi lá, levou ele na estalagem, e disse, toma aqui 2 denários, e o que vier, o que restar, eu te pagarei quando voltar. 2 denários. Na epístola de Barnabé, não é um texto canônico, diz que, porque Agostinho interpreta isso, então Agostinho e a epístola de Barnabé dizem que os 2 denários significa 2 milênios. Então, depois de 2 milênios, Jesus volta e traz e faz as contas, quando retornar, do que precisa ser acertado as contas. Então, criou-se uma cultura, e essa foi divulgada aqui no Brasil pela Valnice Milhomes. Eu estava dando som quando ela contou esse relato, ela trouxe essa interpretação, de que são 2 dias da criação iniciais, 2 dias no Antigo Testamento e 2 dias da época da igreja, faltando 6 dias, e o 7º dia seria o milênio. Por quê? Porque da nossa semana são 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. Então, uma parte das pessoas, intérpretes a partir de Barnabé e Agostinho,
entendem ou entenderam que a história humana são 6 dias e o milênio é um dia. E porque são 6 dias, isso não está escrito que é assim, mas tem uma dica. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, com base nesse versículo, se imagina que a história do mundo é 6 dias, 6.000 anos. Se você for ouvir Augusto Nicodemos ou Marcelo Eberlin, eles vão explicar para você que o mundo não tem 100 milhões de anos, coisíssima nenhuma. Aí vocês vão lá ver que ele vai explicar, eu não preciso falar isso aí. Mas aí ele vai dizer quanto tempo tem a civilização na Terra. Pois bem, supondo que tem 6.000 anos, você vai para os últimos dias. Então, depois que Jesus vem, começam os últimos dias. Nós estamos nos últimos dias, aí o irmãozinho, que é da igreja pentecostal, do Reteté, não sei das quantas, que é colega de trabalho seu, ele diz assim: rapaz, Jesus está voltando, nós estamos nos últimos dias. Você que conhece a Bíblia, você fala: nós estamos nos últimos dias desde que Jesus foi embora para o céu. Nós estamos nos últimos dias desde que Jesus subiu aos céus, porque esses últimos dias começaram assim. E acontecerá, diz Deus, que nos últimos dias derramarei meu Espírito. Pedro falou no dia de Pentecostes. Os últimos dias começaram ali. Então, os últimos dias da história humana começaram quando Jesus foi assunto aos céus. Quando o evangelho começa a ser espalhado, o inimigo agora começa a trabalhar também proporcionalmente. Por isso que a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então você tem de um lado Satanás atuando e do outro lado o evangelho atuando nos últimos dias. Então a primeira coisa que você precisa saber: Jesus não vai voltar porque agora 2024 são os últimos dias. Os últimos dias não são 2024. Os últimos dias são dias proféticos, dias que você não sabe quando vão terminar. Pode terminar em 2030. Tem a Agenda 2030. Já ouviu a Agenda 2030? A ONU está com a Agenda 2030, irmão. Jesus vai voltar em 2029, no dia 31. Não existe isso. Não existe isso. Esse dado profético é genérico. Ok? Vamos passar adiante à próxima tela. Eu vou colocar agora na próxima tela aqui, perdão, deixa eu passar. Eu estou com controle aqui, eu não passei. A certeza da volta de Jesus. Nós temos todos esses textos, que a gente vai ler esses textos, ela vai colocar na tela cada versículo, e eu vou lhe mostrar a primeira coisa que você tem que saber. Desses últimos dias, eles estão rolando, e alguma coisa vai acontecer no final desses últimos dias, e eu quero colocar para você a certeza disto. Mateus 24, 3. Os discípulos estão ali preocupados, e ele chega para Jesus, Jesus está sentado no Monte das Oliveiras, dirige-se a ele em particular e disseram: olha a curiosidade dos caras. Pode passar? Aí continua. Não. É 24, 3, continua. Verso 4, então, por favor. Verso 4. É porque ela colocou ali. Isso. Então o 3 só apareceu um pedaço. Diz-nos, aí, quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e o fim desta era? Então, ali quando Jesus estava operando, e nem tinha Espírito Santo dentro dos discípulos, eles já estavam curiosos para saber como é que terminava o mundo, porque está todo mundo sempre imaginando que as coisas estão acontecendo. Mas vamos lá, Atos 1:11, né? Você sabe que Jesus falou: mas recebereis poder, eu descer sobre vós. Aí Jesus foi assunto aos céus. Os caras estão tudo com cara de bobo assim: e agora, o que a gente vai fazer? Aí os anjos aparecem e lhe disseram: Galileus, ou varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Olha só o que está escrito: este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Visível, claro, explícito. Terceiro texto, 1 Tessalonicenses, eu acho que é esse. Isso, 5 versos 2. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Verso 23, aquele texto que todo mundo conhece, queria que a igreja lesse agora, esse versículo bem conhecido. 1, 2, 3, já? De vocês, irrepreensíveis, vinda do Senhor, até para a santificação, tem a ver com a vinda do Senhor. Continuando, acho que é a 2 Timóteo, eu acho agora, vê se não é isso, 2 Timóteo 4:1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino,
Na minha tradução diz, por sua vinda e por seu reino, eu os advirto solenemente. E o verso 8 agora, de 2 Timóteo 4, ele está falando, né, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não, agora só, não somente a mim, pode ler o resto? Vai receber coroa quem ama a vinda do Senhor. Continua agora, acho que é Tiago 5, verso 7. A igreja pode ler, por favor? 1, 2, 3, já? Até virem as chuvas do outono, da primavera. Vamos agora para outra passagem, que é Tiago 5, 5:8. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Pode passar o outro versículo. Esse é o último que a gente fala da ceia. Todo mundo vamos ler esse texto de ceia. Imagine, ceia do Senhor. 1, 2, 3, já? Sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, morte do Senhor, até que ele venha. Pois não, volta lá para o PDF. O que você vê? Não existe a menor chance de um cristão ser cristão e não crer na volta de Jesus. Porque o mesmo Jesus que subiu, diz que vai descer, e não vai descer só, ele vai aparecer. Não, ele vai descer e todo mundo vai ver. Igualzinho ele subiu, igualzinho vai descer. Ou seja, a vinda de Jesus, ela pertence ao bojo de doutrinas fundamentais da sua vida. Você vai entender o que significa dizer, por exemplo, se alguém não crê na volta de Jesus, o que significa? Essa pessoa não vai ser santa, essa pessoa não vai se santificar, essa pessoa não vai ter uma vida reta, essa pessoa não tem nem para que viver. Uma pessoa que não crê na volta de Jesus. Então a volta de Jesus é uma certeza cabal. A ceia do Senhor, ela é feita para anunciar que Jesus vai voltar. Para você ter uma ideia da presença disso. E vosso espírito e alma e corpo serão conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Então a vinda do Senhor é uma referência em relação à vida de qualquer um de nós. Ninguém vai ser santo se não crer na vinda do Senhor. Essa aqui é a grande verdade. Mas acontece aqui, não passou. Acontece aqui, pode passar a próxima. O problema daqui é isso aí que está escrito. Pode passar a próxima projeção, que aqui não passou. Deixa eu ver. Me ajuda aqui, meu socorro bem presente na angústia. Aqui. Alguns não acreditam. Bem, alguns não acreditam. Essas coisas aí são reais. E crentes, olha o que eu vou dizer agora, que ficam ouvindo todo tipo de explicação de escatologia, eles não estão acreditando na vinda do Senhor. Eles estão, na verdade, especulando e se tornando pessoas que não creem na palavra. Eles estão, na verdade, especulando saber o que é, o que não é, como se fosse o horóscopo evangélico. A gente está lendo o horóscopo evangélico sabendo da vinda de Jesus. Não, assim não funciona. A volta de Jesus nunca foi tratada, no próximo ponto você vai ver, não foi tratada dessa maneira pelos cristãos da igreja. Eles não tratavam a volta de Jesus do tipo, ele volta amanhã, não volta... Não, não é assim que se trata. Então vamos lá. 2 Pedro 3, verso 4. 2 Pedro 3, verso 4. Diz assim, eles dirão, essas pessoas, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio da criação. Pessoas que não acreditam mais que Jesus vai voltar. Esta semana eu estava ouvindo um pastor, então eu vou dar o nome dele porque isso é em rede pública, o nome dele é Ed René Kivitz, e ele estava dizendo que o inferno não é assim. Eu não acredito num Deus que vai deixar as pessoas eternamente sofrendo. Para mim, isso não cabe. Então, o inferno não é real, não existe. Ora, veja só. Ele diz, eu não acho que é certo Deus deixar alguém sofrer. Portanto, não existe. Ele está melhor que Deus. Ele que vai julgar se Deus está certo ou não. Ele podia ter dito assim, eu não entendo como isso funciona. Mas já que é da Bíblia, eu creio. Que nada. Ele disse, isso aqui não existe. Por quê? Então, tem muita gente que é ateu da volta de Jesus. Eles creram que Jesus morreu na cruz e mais nada.
Jesus morreu naquilo para fazer eu rico, para eu ficar bem, para me curar, para eu ter uma boa família. Jesus morreu na cruz para eu, sabe como é que é, né? Eu viver bem. Sim, a volta de Jesus tem a ver com o quê? Não, Jesus vai voltar também. Já não voltou desde meu avô. Niles até hoje fala do avô dele. O avô já morreu, o pai dele está para morrer, e ele está aí para morrer. E Jesus vai voltar nada? Então a pessoa, na prática, ela é ateu. Ela vive como não crendo. Isso é algo muito grave. Agora, Lucas capítulo 17, verso 26 a 27. Aproveitar que eu falei a palavra Lucas, lembrar que vários dos líderes, só para os irmãos entenderem, os discípulos que não são líderes, vocês entenderem, quando tem uma demanda pessoal, uma limitação, uma situação, eles vão na liderança e dizem, hoje não vou poder ir na marca, o cara disse isso. Por exemplo, Vanessa e Cláudio hoje estão com a mãe de Vanessa lá sendo atendida na Iune. Eu não vou poder ir, não vou chegar a tempo. Lucas também, Simeia. Lucas, não, estou bem atacado a rinite, eu vou ficar assistir de casa. Todos os líderes, por exemplo, Mateus e Marina estão na reunião da escola, Dani, todos eles dão satisfação e colocam lá. Você vê que são pessoas maduras, mas eles têm essa hombridade de prestar conta, então eles estão assistindo de casa. Deus abençoe vocês. Então, Lucas, para você esse versículo aí, Lucas. Não, esse é pesado. Diz assim, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Pode ler o resto, igreja. Até o dia em que Noé entrou e destruiu a todos. É o que está acontecendo hoje. As pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar. O dilúvio não vai vir. E a Bíblia diz, você vai ver depois, eu vou colocar, que a vinda de Jesus vai pegar de surpresa. A mim? A mim não. A mim não vai pegar de surpresa. Vai pegar de surpresa quem vive como aquelas pessoas do dia de Noé. Não vai pegar a mim e a você se você entender o lugar da vinda de Jesus. Sem Jesus vir, não existe salvação. Sabe por quê? Vou lhe explicar fácil. Se Jesus não vier, o mal, o ímpio, o homem que não presta, o homem maligno, inclusive o diabo, vão continuar eternamente impunes. A Diolane vai sair, vai voltar, vai sair, vai voltar, vai pintar os canecos, os caras vão ganhar dinheiro, tiraram da prisão e está tudo certo. Irmão, ela vai pagar. Se o governo brasileiro não fizer pagar o careca, o governo brasileiro não tirar o careca, Jesus vai tirar o careca na hora certa e levar o careca para o raio que o parta na hora certa. Não existe isso, irmão. A vinda de Jesus é para acabar com a injustiça. A vinda de Jesus é justiça. Ele vem para destruir com o sopro da sua boca o ladrão, o corrupto, o mal, o injusto. Ele vai fazer isso. Então, adianta você gostar do bem. Então, tu é otário, porque não rouba. Já que não vai ter vinda de Jesus, roube para poder ficar rico. Não, mas eu tenho medo. Compra um revólver, roube com um revólver. Oxi. Se não compra um revólver, pega um revólver de uma pessoa que você conhece. Está entendendo isso? Não tem sentido. O cristão, ele entende que a volta de Cristo é para colocar um ponto final na maldade, inclusive pegar o diabo e levar no inferno. Então, é uma marca que o mal vai ter um fim nessa terra. A maldade vai ter um fim. Qual é a atitude esperada de cada um de nós? Existe uma coisa que... Está expectativa, não? É antes a expectativa ou é a atitude? Eu acho que tem a expectativa, não? A expectativa, pulou a tela. Volta a tela aí. A tela é a expectativa. Eu sabia que estão dizendo, rapaz, está tarde, corta o esboço do pastor. Aí já cortaram aqui agora. Mas tudo bem, né? Como eu não sei quem está lá, eu não vou jogar maldição, está brincando. Tiago capítulo 5, verso 8, eu não vou ler, que a gente já leu. Diz assim, a gente com paciência, porque ele fala da paciência, né? A vinda do Senhor, ser de paciência até a vinda do Senhor. Beleza. Qual é a minha expectativa? Os cristãos primitivos que Tiago escreveu estavam dizendo, calma pessoal, vocês estão sofrendo, calma, aguenta a barra aí. Já estava assim, já estava sofrendo naquela época, porque escrito no ano 60, 64 foi Nero estava matando um bocado de gente, o pessoal falava, faz o quê? Calma pessoal, seja paciente, Jesus está vindo. Jesus está vindo e não veio, mas os caras estão com a atitude certa. Mas veja só, 1 Tessalonicenses 4, verso 15 a 17. Olhe essa passagem, que essa passagem, quando eu debato essa passagem, eu pego todo mundo nesse debate. Não tem um até agora que eu não derrubei. Todos. Olha só.
1 Tessalonicenses 4,15. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês, olha só, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. 16. Porque dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, olha o que Paulo vai dizer, Paulo que está escrevendo, olha o que Paulo vai dizer. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor. Paulo acreditava que ia ficar vivo na vinda de Cristo. Então, a discussão de passar pela grande tribulação é ridícula. Porque Paulo falou que ia ficar vivo. Então, Paulo estava na grande tribulação, não? É bizarro falar um negócio desse. Toda vez que eu falo um negócio desse, ninguém tem argumento. Porque Paulo escreveu aí, depois nós os que ficarmos vivos, aí, cara pálida, tu vai passar pela grande tribulação? Não. E como é que esse texto está dizendo que Paulo vai... Então, Paulo é pecador? Para você ver que não funciona discutir na base do que já é dito. Não funciona. O texto disse, Paulo disse, eu vou ficar vivo para a vinda do Senhor. Então, eu vou perguntar para vocês aqui. Eu vou falar duas perguntas. Você só pode responder amém para uma, para a outra não pode responder amém. Não precisa responder. Olha, se você não responder amém para uma, você vai ter que responder amém para a outra. Quantos querem morrer para experimentar a ressurreição? Diga amém. Então, todo mundo vai ter que dizer amém para outra pergunta. Não, você vai ter que dizer amém. Se você não disser amém, você não acredita em nada do que eu estou pregando. No final, você vem à frente e se converte. A segunda pergunta é: quantos querem estar vivos quando Jesus vier buscar a sua igreja? Diga amém. Então, se tiver grande tribulação, tu vai passar. É isso aí, o amém. Ou seja, não existe discussão de grande tribulação. Já começa daí, não existe essa discussão. Vou repetir, não existe discussão de grande tribulação. Depois eu explico direito. Esse é o primeiro argumento aí. Paulo não vai passar pela grande tribulação, você não vai passar pela grande tribulação, amém? Porque você vai estar vivo exatamente junto com Paulo, mas pode ser que não. Meu avô também queria ficar vivo, morreu. Então ninguém sabe, porque não controla a sua vida, mas a esperança do cristão é estar vivo, em pé, e ver Jesus tocar a trombeta e você subir. Amém? Glória a Deus por isso, aplauda o Senhor por isso. Toda vez que você vê dois pastores discutindo sobre grande tribulação ou tribulação, você fala, essa tribulação eu não quero, desligue e não assista. Porque você pode assistir se você for teólogo. Aí você assiste e vê se esses caras são doidos. Meu Deus do céu. Aí você vê quem é mais doido e pronto, dá um Rivotril pro cara, não tem jeito. Não tem jeito. Vamos lá, terceira atitude e a expectativa das pessoas. Aí botei 4,17. Agora o outro texto da expectativa. Tito 2,3. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aguardar a vinda de Cristo, esperar. Você vai dormir e fala, Senhor, se o Senhor voltar hoje, eu quero te ver. Bota lá a música de Gabriel Guedes, canta, grita lá no banheiro, não tem problema nenhum, tá? Se tiver bem afinado, você fala com o pessoal daqui, fala com a Alana aí, te bota até para cantar aqui, maravilha. Agora continua aí, volta para o PDF aí. Então você já viu que a expectativa do cristão e de Paulo é estar vivo, não é morrer, é esperar, é querer, é ter paciência. Mas agora eu termino o esboço com a última, o que é agora? A atitude. A expectativa agora é a atitude, não está passando aqui, não sei o que é. A atitude esperada. Agora sim, vamos botar 2 Timóteo 4,8 e toda a igreja vai ler esses 4 passagens. Eu só vou ler, na verdade, sozinho Lucas, mas vamos ler todos juntos. O verso 7 já diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Pode ler todo mundo o verso 8.
Então, eu faço uma pergunta para você: você ama a vinda de Jesus? Você quer que ele venha? Irmãos, quanto mais eu abro o Twitter, porque eu uso VPN, eu vejo o Twitter, quanto mais eu vejo o Twitter, mais eu quero que Jesus volte. Uma parte é por amor, outra parte é por raiva. Estou falando sério. Uma parte eu amo Jesus, eu quero ver Jesus. A outra parte é... essa desgraça desses... Dá uma raiva, irmão, de tanta lixo que tem no nosso mundo. Abuso sexual, pedofilia, está espalhando em tudo que é canto aí, meu Deus do céu. Existe uma teoria meio maluca, que está deixando de ser maluca. Murilo, que é pediatra, ele já ouviu falar esse negócio. Existe uma teoria doida de que se pegam crianças e crianças, aliás, não vou falar não, porque tem criança aqui, deixa eu falar, tá? Mas você entendeu? Amém. Se não entendeu, tem criança aqui, não vou poder falar. Mas é um negócio assim pesado para produzir fala em código, para produzir uma enzimazinha que rejuvenesce, e a pessoa toma aquilo e toma sangue. Só que tem vários artistas que falam que tomam esse negócio, tá? Eu estou falando em código, não estou dando, né? Você sabe disso. Então, já escondi o que eu quis dizer, mas pesquise, pergunte a Murilo, ele sabe. Só que isso está aumentando a frequência de pessoas que estão tomando e falando disso dia após dia. Quando começou, eu digo, isso é idiotice. Foi passando o tempo, eu não acredito. Aí fui falar com o Murilo, eu falei, existe um bocado de coisa assim, tal. Então, nós estamos entrando num mundo vampiresco. Você acha que eu não quero que Jesus volte? É claro que eu quero. Tem uma parte de mim por amor, outra parte é raiva mesmo, é ódio, é desejo que o mal seja destruído. Tem que ser assim. Então, amar a vinda de Jesus tem esse motivo. Mas tem uma segunda parte, pode colocar? Qual é o texto? É que eu não estou vendo na tela. Portanto, amados irmãos, sejamos pacientes até a vinda de Jesus. Ou seja, eu amo, mas eu sou paciente. Por quê? Porque as coisas estão piorando e o intestino vai dando volta, mas você espera com paciência. Isso é uma atitude que todos têm que ter, porque Jesus não volta. E as coisas... Irmãos, a Bíblia diz que os ímpios vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. As coisas vão piorar? Vão, irmão. Já falei várias vezes isso, porque o mundo é assim. Terceira parte aí, que eu quero colocar, a terceira parte eu não estou vendo na tela. Não, está aqui, projeção da minha, aqui. 2 Pedro 3, verso 11, atente para isso. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha só, que tipo de pessoa você tem que ser? Aí ele explica, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Verso 13, mas de acordo com a promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Não é o ministério da justiça, é a justiça de Deus que habita no novo céu e nova terra. A terra vai ser destruída. O tsunami, fichinha, essas coisas que aconteceram, a erupção, tudo de bobagem. O Senhor vai vir. Agora, é claro que quem não ama, não acredita. O ateu também não acredita, fica tirando onda no verso 3 e 4, que a gente leu aí. Só que você sabe que você é o quê? Eu tenho que ter um caráter compatível com a vinda de Jesus. Ele espera você ter um caráter correto. Por quê? Porque enquanto há uma deterioração, se você entrar na deterioração do mundo, a vinda de Jesus é contra você, não é para você. Ela vai julgar você. E a última parte é de Lucas capítulo 12. Ele vai colocar na tela, mas eu não vou ler. Eu vou ler sozinho, tá? Essa tela, eu queria que você prestasse atenção, eu não vou pedir para a igreja ler. Mas é interessante. Eu vou ler do 35 e diante. Vamos lá. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas lâmpadas, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, a fim de que possam abrir a porta imediatamente quando ele chegar e bater. Bem-aventurados os servos, cujo Senhor, quando voltar, os encontrar vigiando. Em verdade, eu lhes digo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los. Está voltando de viagem, né? Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar. Repita a palavra:
preparados. Mas continua, olha só o que ele vai dizer. Contudo, entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Olha o que vai acontecer. Aí ele continua, fala: estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Aí, olha o que vai acontecer. Pedro não entendeu e perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? Vamos ver a resposta de Jesus? Não deu resposta. Jesus continuou falando. Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar a porção de alimento no tempo devido? Bem-aventurado o servo, cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Para só um pouquinho aí. Se você não está servindo a Deus e Jesus chegar, Ele não vai encontrar você assim. Você entende? Por isso que a gente abre vários ministérios para você se envolver no serviço. Se você não está servindo, você está esperando Jesus, porque Jesus vai chegar aqui e vai ver uma pessoa servindo, Ele vai encontrar a pessoa servindo. Só para você ter uma ideia de como está tudo amarradinho. Continua aí, diz o texto. Eu lhes digo que Ele, volta aí, bem-aventurado o servo, cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Aí ele diz o quê? Em verdade, lhes digo que Ele o encarregará de todos os seus bens. Beleza? Beleza. Agora vem a parte que finaliza a pregação. Entretanto, se o servo disser no seu coração: o meu Senhor está demorando a voltar, esse negócio de Jesus voltar não existe, e começar a bater nos criados, nas criadas, a comer, a beber e embriagar-se, o Senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera e em uma hora que não sabe. Ele o punirá severamente e dará lugar com os infiéis. Eu lhe pergunto: esse servo era servo desse Senhor, sim ou não? Mas vai ficar com os infiéis. Era da casa, mas não fica na casa. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Aí continua: aquele servo que conhece a vontade, mas aquele, porém, que não conhece e faz coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. E aí continua: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, mais lhe será pedido. Então você observe que a volta do Senhor é uma referência para você servir ou não, ser santo ou não, ser sério ou não, ser compenetrado ou não, levar a sério ou não. Porque se não tem vinda do Senhor, esculhamba, vive de qualquer jeito. Mas Jesus vai voltar e Ele não vai avisar a hora. Irmãos, fecho aí a pergunta: Jesus pode voltar hoje? Aí você não vai ter certeza da resposta, porque não sabe qual é a linha teológica que está se desenvolvendo. Eu posso dizer que Jesus pode voltar a qualquer momento, porque não há versículo que diz que o anticristo estará reinando quando Jesus vai voltar. Não tem isso na Bíblia. Jesus pode voltar hoje e amanhã o anticristo se manifestar. E a igreja foi embora, e o anticristo, graças a Deus, aquele chato foi tudo embora. E aí a gandaia canta aqui, e os crentes que não serviam, aqueles que não estavam fazendo a vontade do Senhor, meu Jesus, agora já foi, meu filho. Agora já foi, acabou para ti. Você teve o tempo de levar a sério a vinda de Cristo, agora tu vai se ver com o anticristo e com aquilo que acontecer aqui nesse período. Isso pode acontecer? Claro que pode. Em qualquer linha teológica isso pode acontecer. Não depende de A, nem de B, nem de C. Jesus pode voltar como um ladrão a hora que ninguém espera. Amém? Então a volta de Jesus é suficiente você saber isso. Não precisa saber nada mais além disso. Claro que vai saber, né? Que a próxima quinta-feira eu vou dar o CPF, o nome do anticristo, a besta falso profeta, vou dar o endereço, vou dar tudo, você vai saber tudo. Calma lá, nem tanto, nem tão pouco. Mas a gente vai trabalhar direitinho esses pontos para que a gente tenha uma atitude. Eu não vou ficar satisfazendo curiosidade. É estudar para ter a atitude certa. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos agora. Você lembra da música de Gabriel Guedes, né? Ele virá num piscar de... Bom, isso aí a gente já sabe, até pela música. Mas não é isso que conta aqui. Você ama a vinda do Senhor? Se Jesus voltar agora como um ladrão, você esteve preparado nesses últimos meses e semanas? Você esteve concentrado no serviço? Analise a sua vida, meu irmão.
Porque Jesus é o Senhor do tempo, Ele volta a hora que Ele quiser, como ladrão. Eu estou colocando medo em você? Não, eu estou colocando temor. A diferença de medo e temor é que o medo é um sentimento abandonado e o temor é um sentimento perante Deus. Quem tem medo porque não tem segurança em si. Quem tem temor a Deus. Então quem tem temor a Deus, leva Deus a sério. Não tem medo de Deus. Ele sabe que o que Deus diz, Deus fala, Deus cumpre. Então Deus está chamando você. Você realmente está servindo em temor, vivendo em santidade? A volta de Jesus é para o seu bem ou para julgar a sua vida? Jesus, quando chegar, vai encontrar você servindo? Faça a sua reflexão agora. Feche seus olhos. E faça a sua oração agora sentado. Jesus,